A paz do Senhor, meus queridos, estamos mais em uma capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. Esse momento de comunhão, esse momento de graça entre os alunos, que a gente para orar, para meditar numa porção da palavra. Nessa noite nós teremos o nosso professor Wellington, professor da casa, coordenador do Senan, que vai estar trazendo uma palavra para os nossos corações. Antes de fazer a oração, fazer uma leitura breve aqui do Salmo 133, só o versículo 1, que diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Né? Então, como é agradável viverem unidos os irmãos. Mas a gente sabe, né, como é difícil viver unidos, né? E a gente sabe que, como cristão, a gente precisa ser realista e nós sabemos os desafios que a fé nos impõe, não é? De nós vivermos unidos com o nosso irmão, que, embora tendo a mesma fé, mas que às vezes pensa diferente, que às vezes se comporta de uma maneira, às vezes que a gente não concorda, mas Deus nos convida a essa graça, a vivermos unidos. E aqui o salmista ele fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos. Quando a gente descobre que a gente pode viver unido, independente, né, das nossas diferenças, a gente glorifica a Deus. Quando a gente fala no campo missionário, quantas diferenças são unidas no campo missionário e como, quando a gente coloca o nosso coração para servir a Deus, junto com nossos irmãos, Deus faz um milagre sempre. Convido você a fechar seus olhos, nós orarmos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. Deus está em Niterói, como a filial, Pai, em São Gonçalo. Nós temos a turma da semana, temos a turma do sábado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque mesmo diante da pandemia, Pai, o seminário continuou com as portas abertas, ó Pai, ensinando, Deus, a tua santa palavra. Capacita, Pai, esses obreiros, ó Deus, que estão ali todos os dias preparando vídeos, preparando aulas. Ó Deus, os irmãos que estão ali na secretaria, Pai, os irmãos que estão ali cuidando dessa parte administrativa, Pai, para que este prédio, Pai, continue capacitando obreiros para a tua seara, Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações. Receba, Deus, também o nosso louvor nesse início de noite, Pai, que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o meu irmão Lucas, que vai estar nos conduzindo em louvor. Paz do Senhor, irmão. Boa noite. Bom, se nós estivéssemos no seminário, esse louvor, com certeza a gente ia dar a mão para o outro agora, um olhando nos olhos do outro e adorando a Deus pela nossa união, né? Mas como a gente não tem um contato físico agora, vamos olhar aí um para o outro na telinha aí, ó. Vai passando a janelinha aí, vai olhando para o irmão, abençoando o irmão. Amém? Esse louvor é a aliança do Koinonia, para que a gente possa olhar um para o outro aí e cantar com o nosso coração. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Diga aliança. Aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar e pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Passo para o professor Wellington. Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Eu já começo pedindo perdão aos meus alunos que estão ansiosos pela nota, né? Vai sair, né? É que minhas canetas vermelhas acabaram, entendeu? Vai sair. Aquietai-vos, né? Porque eu não posso usar caneta azul no lugar da onde tem que usar a vermelha. Então, estou esperando renovar o estoque de caneta vermelha. Tá bom? O Luiz vai compartilhar com a gente aí o slide, e a gente acompanha os textos numa versão só, aí fica mais fácil para a gente caminhar. Então vamos lá, o nosso texto básico está em Efésios 4, do 1 ao 6, e Efésios 4, 15 e 16. Vou fazer a leitura. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pode passar para mim aí, Luiz. Nós vamos estar falando hoje sobre unidade. Unidade, né? Como Luiz trouxe na leitura introdutória, o desafio, né? Uma palavra tão comum no nosso contexto evangélico, mas uma realidade tão distante, pelo menos no que tange o padrão bíblico de unidade, né? Que não tem a ver com uniformidade, mas sim com unidade na diversidade. Citando aqui um trecho do livro Um Clamor por Unidade e Paz, do John Bunyan, ele diz assim, ó, isso aí no contexto dele, século XIX, hein? Vocês já não ouviram muitos reclamarem de que estão cansados da comunhão da igreja por causa das contendas que ocorrem no ambiente eclesiástico?
Mas onde há unidade e paz, os cristãos almejam a comunhão. Então, errozinho de digitação. Quando ele fala de comunhão ali, ele está falando do ajuntamento, né? Da congregação, da reunião dos irmãos na igreja. Então, ele diz que quando há unidade e paz, todo mundo quer estar junto. Todo mundo quer estar junto. Pode adiantar aí, Luiz. E qual é, nesse texto que nós lemos, há pelo menos 6 aspectos são destacados que caracterizam a unidade. Primeiro, a gente destaca a unidade do corpo, né? A figura do corpo de Cristo. Nós somos a figura de um corpo, eu acho que nada pode expressar tanto a ideia de unidade como um corpo, porque é muito claro para qualquer um, em qualquer contexto, em qualquer época, em qualquer cultura, o que um corpo representa. Unidade. Né? A parte, o mãozinha da família Adams, nenhum membro vive fora do corpo. Nenhum membro. Cortou, necrosou, morreu. Então, a ideia de corpo. E quando a gente pensa que somos pertencentes ao mesmo corpo, nós deveríamos sentir muito mais, ter muito mais empatia por aquilo que o outro membro do corpo sofre. Em tempos dessa pandemia que nós temos vivido, dessas muitas necessidades que surgem, é comum a gente ouvir falar da ajuda dos outros, que tem que se preocupar com os outros, tem que olhar para os outros. Mas a Bíblia nos adverte de olhar primeiro para o doméstico da fé. E às vezes a gente está com os olhos voltados, e devemos, para o que as manchetes de jornais e as TVs nos anunciam de necessidade, e às vezes esquecemos de quem está sentado do nosso lado. Uma segunda característica é a unidade do Espírito. O mesmo Espírito opera tudo em todos. Por isso que temos unidade. Essa unidade promovida pelo Espírito, ela não depende de nós. A unidade do Espírito é aquilo que nos torna um, a gente aqui, o irmão na África, o irmão no contexto da igreja perseguida, os betelinos espalhados ao redor do mundo. Nós temos unidade pelo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito opera tudo em todos. E é por isso que eu gosto de falar, não existe crente... O pessoal às vezes olha para a igreja perseguida e fala, crente de verdade são os irmãos que estão lá, naquele contexto onde as suas vidas estão sob risco. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, aqueles, para serem resilientes, resistir diante do perigo da sua própria vida, é o Espírito Santo que opera graciosamente neles. Eu aqui, para resistir ao adultério, ao engano, à mentira, aos contratos ilícitos, é o mesmo Espírito que graciosamente opera em mim. Cada um na porção, na medida da sua fé. Mas é Deus que opera em todos. Um terceiro aspecto de unidade, eu estou sendo muito breve, né, meus irmãos, em cada aspecto aqui, porque não é vigília. É uma só esperança. Uma das coisas que norteiam, que vão dar um aspecto de unidade é focar no mesmo objetivo. Aqui, quando Paulo está falando, quando ele fala, é a questão da esperança vindoura, a esperança no Cristo que vem, a nossa expectativa na volta de Cristo, que vai fazer com que nos livremos de todas as dores, de toda a perseguição, de todos os desafios. Mas quando a gente traz isso um pouco mais para próximo da gente, para a nossa realidade, é a unidade de propósito, sem pensar na esperança vindoura, mas para o dia a dia. Para o que a igreja está fazendo, o que os irmãos estão fazendo, o que está acontecendo. Eu preciso estar alinhado com esse propósito. Ainda que é muito comum nos nossos contextos, e eu abro um parêntese aqui para falar de uma experiência pessoal, quando acontece algumas coisas que nos geram insatisfação, a gente deixar o propósito de todos de lado, porque nós fomos atingidos. Eu tirei plantão sexta, sábado e domingo essa semana,
e nesse período reabriu a piscina do condomínio onde eu trabalho. E eu percebi uma dificuldade que os moradores toda hora vinham na portaria perguntar isso, perguntar aquilo, perguntar isso, perguntar horário disso, horário daquilo. Eu passei no domingo, já no final do terceiro dia, passei uma mensagem para o síndico falando, pô, seria bom que a gente colocasse uma placa lá no gradil da piscina informando que tal horário a piscina está fechada por almoço do guardião, que a secretaria funciona... Na terça-feira, que eu estava de plantão de novo, eu tomei uma advertência, porque foi entendido como eu criticando a administração do síndico. Minha primeira reação, algumas horas depois, um morador parou, botou a mão na grade assim, eu abri o portão de garagem, o portão quase pegou a mão dele. Aí o morador falou assim, poxa, cara, esse aqui tá perigoso. Eu falei, realmente tá. Se uma criança botar uma mão, não prestar atenção como eu prestei, quebra o braço. Tem que botar uma placa, alguma coisa assim. Ah, qual foi a minha fala? Aí eu não posso dar sugestão, não. Infelizmente, eu tenho que deixar alguém se machucar aí. Porque se eu der uma sugestão, eu posso tomar uma outra advertência. Olha só qual foi o meu posicionamento. Eu falei, não, agora é cada um por si aqui, não me interessa, eu vou fazer o meu feijão com arroz. E depois eu falei, cara, não é isso. E, infelizmente, isso às vezes acaba acontecendo nas nossas igrejas. Vai ter uma reunião de departamento de missões ou conselho missionário, como tem na minha... Ah, não, eu queria fazer assim, o outro queria fazer assim. A ideia que foi aprovada foi do Luiz Cláudio, então ele que se vira. Eu não queria isso. Para mim tinha que ser... Então, eu larguei de mão, porque a minha ideia, a minha opinião não foi aceita. Então, eu só me engajaria naquela obra, naquela atividade da igreja, se fosse aceita a minha sugestão. Como não vai ser feito do jeito que eu quero, eu não participo. Unidade de propósito, unidade de autoridade. Autoridade transcendente que é o nosso Senhor que está no céu. Isso não temos muita discussão. Somos sujeitos ao Senhor, ao cabeça da igreja. Todos se submetem ao Senhor da igreja. Mas trazendo para a unidade de obediência à autoridade visível. É importante a busca de unidade de pensamento, de comportamento com relação à autoridade constituída, desde que essa não contradiga a palavra de Deus. Ainda que haja algumas coisas que nós não concordemos, algumas coisas que a gente queria fazer diferente, mas se não fere o princípio bíblico, se não é contrário à palavra de Deus, eu me submeto e estimulo que outros façam o mesmo. Há uma única fé. Esta fé é a mesma crença, num sistema de doutrina. A unidade de fé é muito importante dentro do contexto das igrejas locais. Muito importante se respeitar a unidade da fé. Nós, por exemplo, e aí uma observação especial para nós, seminaristas, nós que estamos no ambiente de seminário, no ambiente dos livros, das palestras, nós, às vezes, acessamos informações, tomamos posse de conhecimentos que não é comum à nossa comunidade local. E, vez por outra, isso pode ser um problema e causar dissensão dentro da igreja. Dissensão dentro da comunidade. Nós precisamos ser maduros e entender o que fere a palavra de Deus, o que é um mal para a coletividade, o que é morte na panela dentro da igreja, buscar o espaço certo de tratar disso, de cuidar disso, mas nós não podemos, a partir dos conhecimentos adquiridos, tornar esse conhecimento uma semente de discórdia, de dissensão dentro da igreja, de criar grupos, de levantar motins de pessoas que se colocam em oposição à liderança porque o seminarista ou o professor do seminário fala isso, isso e isso. Uma só fé, a crença num corpo de doutrina. Muda para mim aí o slide. Sexto, uma unidade familiar. Nós somos família de Deus. Em Efésios, ainda em Efésios, no capítulo 1, diz, ele nos fez família de Deus. Essa ideia da adoção, a doutrina da adoção, que vai
clarear a ideia de sermos enxertados na videira, de verdade, quando a gente vê, ouve a fala, a figura da videira, a gente, fechando os olhos, a gente fala, nossa, eu estou sendo inserido. O lado foi aberto e a igreja foi inserida. E a igreja é uma só, não foi o Lucas Custódio, não foi o Wellington, não foi o Luiz Cláudio, não foi a missionária Edinalva. Foi a igreja que foi feita a família de Deus. Ele fez para si um povo, não um indivíduo. Eu gosto de repetir, né, essa falácia em alguma medida que diz a igreja sou eu como representante, porque onde eu estiver ali a igreja se faz representar, dependendo do meu padrão de comportamento, é lógico, né? É nesse sentido a igreja sou eu. A parte disso, a igreja é a coletividade, porque Jesus é cabeça de corpo, não de indivíduo. A figura é que ele é cabeça do corpo, não do membro, não do indivíduo. Então, essa ideia de família de Deus é algo que a gente precisa prestar atenção, buscar nas Escrituras, buscar, pedir ao Senhor uma compreensão mais clara do que esse pertencimento denota para a gente. Eu nunca esqueço quando o pastor Macarrão, Paulo Capelletti, esteve aqui e falou, nós somos a única família, o único povo que a gente vai na rua, evangeliza, pessoas aceitam Jesus, a gente fala, você é meu irmão agora, tem festa no céu, a gente deixa ele na calçada e vem embora para casa debaixo do nosso cobertor. Aí ele fala, esse é um conceito de família muito estranho. Esse é um conceito de família muito estranho. Então, nós temos que pensar o que representa isso que ele fez de nós, família de Deus. E, terminando, o último slide aqui, depois vocês vão ter esse slide, vocês se aprofundem mais. Em qual dos aspectos da unidade apresentados nessa lição você sente que sua igreja é mais forte? É a unidade da fé? É a unidade da autoridade? É a unidade de espírito? Qual desses aspectos você percebe isso na sua igreja? Eu percebo que a minha igreja está fraca em todos esses aspectos. Ou, nisso ela falha. Mas o texto que nós lemos, em Efésios 4, na primeira porção, ele diz uma coisa. Essas perguntas é para que nós façamos o diagnóstico. Em qual dos aspectos você sente que a sua igreja é mais fraca? Em qual você sente que ela é mais forte? E isso você vai diagnosticar. Mas o texto de Efésios nos lança um desafio que é empregar todo esforço em prol da unidade. Aí vem a pergunta, de que forma você poderia cooperar para a mudança dessa realidade? Qual é o esforço que você está empregando para a mudança de realidade nesses aspectos da unidade que você vê frágil, fraco, não desenvolvido na sua comunidade local? Porque a exortação é que você empregue todo esforço, tudo aquilo que lhe for possível. Isso vai passar por você renunciar às suas vontades? Sim. Vai passar por você renunciar à sua opinião de um caminho melhor? Sim. Desde que o seu caminho, o caminho escolhido não leve à morte, você pode abrir mão de seguir o caminho que você optou, o caminho que você sugeriu. É muito provável que a maioria de nós não seja causador de dissensões, promotores de atritos na comunidade local. Mas é verdade que não desempenhamos da maneira devida o papel de reconciliadores, ministro da reconciliação. É muito provável que a gente não seja problemático na igreja de criar panelinha, de estar levantando motins contra o pastor. Mas também é muito provável que o nosso esforço para que isso que a gente detecta dentro da igreja seja eliminado não seja o devido. Lembrando que, como está lá em 2 Coríntios 5,18,
Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, deu uma travada aqui. Meu irmão, não sei o que houve aqui, meu computador desligou. E não foi bateria. Não foi bateria, né? É o inimigo, está furioso. Então, está todo mundo conectado ainda? Sim, professor, estamos te escutando. Todo mundo te escutando, professor. Tá, eu estou no telefone agora. Então, é verdade que a gente não, em grande medida, nós não somos os criadores de problemas, mas não empenhamos todo esforço a fim de promover a unidade. A unidade, em uma medida, ela existe naturalmente, que é o vínculo do Espírito. É a unidade promovida pelo Espírito que habita em nós, que nos torna uno, independente do local aonde a gente está. Mas a unidade como manifestação de uma comunidade de salvos demanda de nós esforço, diligência. Ela não acontece naturalmente, ela vai cobrar de nós renúncia. Ela vai cobrar de nós abrir mão daquilo que nos é caro. Não vai acontecer naturalmente. Por isso que eu coloquei como indicação para vocês esse livro, O Clamor da Unidade e da Paz. Porque há um clamor no seio das nossas comunidades locais, onde há muitos grupos de dissensão. Quanto maior a comunidade, maior o número de grupos. E isso é uma realidade na nossa igreja como um todo. É só uma leve observação às mídias sociais. E eu termino repetindo para vocês. Há um clamor. A igreja sofre pela desunião. A igreja não avança pela falta de unidade. A igreja produz, frutifica menos do que poderia por falta dessa unidade. Mas, para além do clamor da própria realidade da igreja, há uma ordem de usar todos os meios necessários, usar todas as formas possíveis, todo o esforço em prol da unidade. Nós somos agentes somos ministros da reconciliação. Como se por nosso intermédio Deus exortasse o mundo, reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa missão para fora. Levar o evangelho que reconcilia todo homem com Cristo. Mas também no ambiente, na esfera local, dentro do lar, dentro da igreja, na vizinhança, nós ainda somos esses ministros da reconciliação. E por nosso intermédio, Deus diz: reconciliem-se. Para isso, nós devemos usar todo o esforço. Que Deus nos abençoe na busca pela unidade, que é o vínculo perfeito. Lembrando que, nas palavras de Pedro, todo o edifício cresce. Nós somos pedras vivas que crescemos como edifício espiritual para Deus. Pedras reunidas, edificadas, torna-se um edifício. Pedras separadas são só pedras. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade aí, Luiz. Professor, faz a oração para encerrar, por favor.
Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando a palavra com os meus irmãos. Senhor, a oração do seu Filho Jesus como nosso supremo sacerdote foi: eu oro para que eles sejam um. E para que o mundo veja que eles são um. Senhor, nos ajuda na busca da unidade. Que nós possamos, nesse caminho, nesse processo, nos esvaziar das nossas vaidades, das nossas convicções irredutíveis e sermos flexíveis, Senhor. Renunciando aos nossos achismos, às nossas ideias mirabolantes. É somente o que eu quero, é somente o que eu decido, a minha ideia é sempre melhor. Mas que nós possamos entender e buscar